Olá, meu nome é Sabrina Tolfo, aluna da pós-graduação em Computação Aplicada pelo Instituto Federal Farroupilha, Campus Alegrete. Junto com os meus colegas Ivan e Guilherme, eu irei apresentar uma ferramenta de teste e qualidade de software. Neste primeiro slide, nós vamos discutir a importância dos testes automatizados no desenvolvimento de software. Esses testes eles são essenciais para garantir a qualidade e a estabilidade das aplicações, especialmente em um cenário onde eles estão em constante evolução. Um dos frameworks que se destaca neste contexto é o Mocha, que é amplamente utilizado para realizar testes de unidade e testes assíncronos em JavaScript. Ele é ideal para validar o comportamento de APIs e sistemas, sendo particularmente útil em projetos que seguem rigorosas práticas de desenvolvimento, como o Test Driven Development, TDD. Neste segundo slide, nós vamos falar sobre a integração do Mocha com o Node.js, que é uma plataforma leve construída sobre o Express para o desenvolvimento de APIs RESTful. A combinação dessas duas ferramentas, ela permite a realização de testes automatizados das rotas e serviços do Node.js, garantindo que as operações de CRUD funcionem corretamente. Os testes são executados repetidamente e a cada alteração no código, o que não apenas acelera o ciclo de desenvolvimento, mas também facilita a identificação de falhas logo no início do processo. Por fim, nós abordaremos os benefícios do TDD e dos testes de regressão. O TDD envolve escrever os testes antes do desenvolvimento do código, ajudando a definir os requisitos funcionais de forma clara e controlada. O código só é considerado completo quando todos os testes são aprovados, o que torna o desenvolvimento mais focado. Os testes de regressão, por sua vez, garantem que novas funcionalidades não quebrem as já implementadas, servindo como uma linha de defesa contra bugs. Em resumo, a combinação de testes automatizados, TDD e testes de regressão proporciona um desenvolvimento mais ágil, seguro e escalável, aumentando a confiança nas entregas. Agora, o objetivo nessa parte do trabalho é introduzir conceitos necessários para a compreensão da ferramenta de teste. Neste slide, eu vou falar sobre o Node.js, que é uma plataforma open source desenvolvida para executar JavaScript no lado do servidor. Criado em 2009, o Node.js se destaca por sua arquitetura baseada no motor V8 do Google Chrome, proporcionando um modelo de I/O não bloqueante e orientado a eventos. Isso permite que ele processe múltiplas situações de forma assíncrona, tornando-o ideal para aplicações que requerem alta concorrência, como servidores web e APIs RESTful. Ao falarmos sobre as vantagens do Node.js, é importante mencionar sua escalabilidade, permitindo que ele gerencie milhares de conexões ao mesmo tempo, com baixa utilização de memória. Empresas renomadas como Netflix, PayPal e LinkedIn têm adotado essa tecnologia para otimizar o processamento de requisições. Contudo, também existem desafios, especialmente para tarefas que demandam alto processamento de CPU, onde práticas como clustering e worker threads podem ajudar a melhorar o desempenho. Agora vamos abordar o Mocha, que é um dos frameworks de teste mais utilizados para JavaScript em ambientes Node.js. O Mocha facilita a execução de testes assíncronos e suporta abordagens como TDD e BDD. Ele organiza os testes em uma estrutura simples, como Describe para agrupar testes e It para definir casos específicos. O Mocha também se integra com bibliotecas como Chai e Sinon, ajudando a garantir a qualidade do código. Além disso, é fundamental para testar contratos inteligentes na blockchain,
sendo adotado por empresas como PayPal e Netflix para garantir a qualidade por meio de testes automatizados. Agora que vocês já têm uma noção mais clara sobre os conhecimentos básicos da ferramenta, os meus colegas Guilherme e Ivan vão seguir apresentando as partes mais práticas para vocês. Bom, então na sequência a gente vai dar uma olhada na abordagem de testes de qualidade que foi implementada para o projeto. Tá? Para isso eu vou acessar aqui a página inicial do projeto, onde a gente pode ver as variadas abordagens aqui. Em primeiro lugar, a gente vai dar uma olhadinha na suíte de testes automatizados, tá? Que foi implantada aqui na pasta testes. Tem um arquivo específico aqui, spec.js, e se eu acessar ele, esse arquivo público aqui, qualquer um pode dar aqui uma olhada. A gente vai ver aqui uma estrutura de testes com algumas subdivisões, tá? Uma divisão temática aqui, iniciando por uns testes que são unitários, né, cada função exposta da biblioteca, e algumas outras funcionalidades mais específicas que precisam de teste mais aprofundado, tá? Entre outras coisas. Se eu abrir aqui esses testes da primeira divisão aqui, que são os unitários, testam a classe principal e os seus métodos aqui, cada método vai ter vários casos de teste relacionados, tá? Uns mais, outros menos. Aqui o construtor, por exemplo, tem uns 7 casos de teste aqui específicos. E essa suíte de teste aqui ela pode ser executada com um comando, tanto no ambiente de desenvolvimento, né, no terminal ali, cada vez que se faz alguma alteração ou algo do gênero, e ela pode ser executada também em outros momentos, em rotinas de automação e outros momentos do processo de desenvolvimento. A segunda abordagem de testes, além do teste automatizado, é o desenvolvimento orientado a testes. Aqui eu peguei um commit de exemplo, onde foi adicionada uma funcionalidade que lida com conexões WebSocket. Então, nesse commit aqui, a gente pode verificar que, né, primeiro são adicionados aqui documentação, o próprio código da funcionalidade nova, né, em vários arquivos aqui. E lá no final do commit, né, aqui o código em si, e lá no final do commit a gente pode ver que já foi adicionado o caso de testes específico que testa aquela funcionalidade. Então, no desenvolvimento do projeto, se utiliza essa mecânica de quando surge uma nova funcionalidade, primeiro é implementado o teste, né, e então o teste serve como requisito base de verificação para quando se vai implementar a funcionalidade, poder verificar se ela está funcionando ou não, junto com o resto da suite de testes automatizados. Logo então a gente tem testes de regressão, onde que estão separados aqui na sua própria seção, o próprio tema aqui. Então, vários testes que são codificados quando é encontrado algum erro. Então, quando é encontrado algum erro, antes de se tentar corrigir, o primeiro passo é adicionar um novo caso de teste para aquele erro e se tentar reproduzir através de um teste. E quando for reproduzido, vai se ter um teste falhando que pode ser base agora para se implementar a correção e verificar se aquele teste vai passar. Isso tem vários benefícios, além de ajudar na própria reprodução, no processo de ver se realmente é um problema. Ajuda também a corrigir o problema e mantém um histórico aqui, porque esses testes vão ficar aqui agora ad infinitum. E isso impede que esse mesmo bug possa voltar em versões futuras. Esse teste que pode sempre que for executado vai verificar se esse erro continua corrigido, né, se a funcionalidade não degradou nesse ponto. Então, além dos testes de regressão, a gente tem implantado uma análise de cobertura de código. Então, sempre que o código é executado,
os testes são executados, tem uma ferramenta que realiza a instrumentação e a medição do que linhas e que ramificações foram testadas. Eu vou abrir aqui um relatório que eu gerei agora há pouco com a cobertura de testes. Tá? Esse aqui é um relatório gerado da cobertura de testes e ele gera individual aqui para cada arquivo, dizendo a porcentagem de cobertura para declarações, porcentagem de cobertura para ramificações, para funções, para linhas. Por exemplo, o arquivo api.js, ele tem aqui 97% das declarações cobertas, ele tem 95% das ramificações cobertas, todas as funções são executadas e 97% das linhas são executadas. Eu vou entrar no relatório do arquivo em si. Ele demonstra o código aqui, mostrando quantas vezes cada declaração foi executada. E ele mostra também aqui as linhas que não foram executadas nenhuma vez. E ele dá uma indicação quando algum caminho de uma condicional não é executado. Se o else ou se o if não foi executado, alguma ramificação. E aí, no fim, ele dá também estatísticas por arquivo. Um arquivo, por exemplo, que tem uma cobertura mais baixa aqui, esse cookie.js, né, ele tem várias porções, principalmente ramificações aqui que não são executadas nos testes. Então é uma área que se pode melhorar, que tem um pedaço de uma condição que nunca é testado nos testes, então ele testa essa primeira metade da condição, e a segunda metade não chega a testar porque a primeira já é verdadeira. Nós temos um ou lógico aqui, né, entre outros vários exemplos. Então esse relatório de cobertura de testes ajuda a identificar que áreas dos testes, por exemplo, precisam de mais trabalho e que funcionalidades estão menos cobertas e podem ser mais críticas para bugs. Além desse relatório de cobertura, o projeto tem implantado um relatório de qualidade de código, pode ser encontrado aqui na página inicial. Ele vem com uma nota, atualmente a nota B aqui, e ao clicar aqui nós somos direcionados para o relatório em si, gerado por esse serviço chamado Code Climate. E ele tem vários indicativos aqui, ele dá uma nota e ele deixa uma estimativa de quanto tempo deve ser gasto, mais ou menos, para se corrigir os problemas que ele encontrou. Ele diz aqui que encontrou 14 problemas de código, o projeto tem 23 arquivos, e eu posso ir arquivo por arquivo aqui, ou ver todos os problemas que ele encontrou. Vou dar alguns exemplos aqui. Ele encontrou dos 14 problemas, uma função serialize no arquivo cookie.js tem uma complexidade cognitiva de 29, uma pontuação que ele dá. E ele está dizendo que excede a complexidade 5, que é o máximo permitido. Então essa função ela é extremamente complexa e ele me indica que eu deveria simplificar ela ou repartir ela para deixar menos complexo de se compreender. A mesma função serialize, ele me indica que tem 73 linhas de código, que excede o máximo de 25 que ele recomenda. Vamos ver algum erro diferente desses. Aqui no finalzinho ele me indica que no arquivo error.js tem uma função que tem muitos return. E isso é um antipadrão que ele não recomenda, então ele indica para se refatorar para tentar deixar menos returns, menos finalizações da função. E por fim, a gente tem implantado
uma estrutura de integração contínua, onde os testes automatizados são executados a cada nova versão, a cada novo commit. Não apenas os testes automatizados, mas outras verificações, conforme a gente vai deixar no relatório. Mas aqui tem o exemplo de algumas. Na fase de testes de qualidade, ele vai executar, vai gerar um relatório de qualidade de código semelhante àquele que nós vimos agora há pouco, mas vai deixar guardado, pode ser usado para verificar degradações específicas de uma versão para outra. Ele vai executar vários testes aqui de compatibilidade com versões diferentes do runtime lá do Node. Então ele executa os testes no Node 18, no Node 20, no Node 22. Ele verifica estilo do código nesse lint aqui, e se há possíveis erros de sintaxe, faz uma verificação de segurança estática para encontrar vários potenciais problemas. E caso ele encontre algum problema em qualquer uma dessas fases, o desenvolvedor é alertado e ele não deixa, por exemplo, uma nova versão ser liberada, porque não passou nessas análises de qualidade. Bom, analisando então o resultado dessa aplicação de métodos de teste, especialmente o teste automatizado, tem um exemplo aqui que está rodando na integração contínua automaticamente. Esse é o último pipeline que rodou na última versão liberada. Tá? E ele executa aqui, como os testes aqui são a definição dos requisitos para a branch master, eles estão todos passando. Tá? Então são 82 casos de teste que na última versão todos passam. Então em uma nova versão ou diante de um bug isso mudaria por um tempo. E temos um relatório mais geral aqui de cobertura de código para cada um dos itens. Esse teste, quanto aos casos de teste em si, seria possível fazer uma análise mais aprofundada de cada um deles para identificar possíveis problemas, inconsistências. Nós tivemos um exemplo nos testes de como a biblioteca lida com algumas exceções internas, né, e identificamos um ponto específico do uso de alguns callbacks que podem ou não retornar em tempo. Né? Então, talvez seja possível refatorar esses testes para não depender disso, mas é um ponto bem pequeno e poderiam ser encontrados outros. Mas, resumindo, todas essas ferramentas são utilizadas já na biblioteca, todos esses processos e esses métodos já são disponíveis aqui, os resultados deles podem ser verificados. Bem, como conclusão, então, nosso trabalho ele examinou a aplicação então das práticas de teste de software com a ferramenta Mocha aplicada no desenvolvimento do framework Node.js. Tá? Os resultados então demonstram que a estratégia adotada, que é uma combinação então de testes automatizados, desenvolvimento dirigido a testes, teste de regressão, análise de cobertura de código, integração contínua. Então, essa abordagem ela contribuiu para a robustez e confiabilidade do framework. O framework de teste Mocha, então, ele possibilitou a criação de uma suíte de testes de forma abrangente, demonstrou-se ser organizado também, validou o comportamento do Node.js em diferentes níveis. Tá? A análise de cobertura do código realizada com a ferramenta Istanbul, ela permitiu então monitorar a porcentagem de código coberta por esses testes. O Code Climate, então, ele complementa essa estratégia de teste, porque ele fornece também uma visão sobre a complexidade e a duplicação da legibilidade e legibilidade de código, né? E a análise dos resultados, que é muito importante, que ela permitiu, então, perceber que a aplicação do Node.js ela foi satisfatória, porque ele atingiu uma média de 87%, essa cobertura. É claro que, entretanto, existe ali alguns arquivos, então, que apresentaram uma cobertura um tanto menor, como é descrito no trabalho, certo? Porém, em conclusão, a gente percebe que a aplicação, então, das práticas de teste de software no desenvolvimento do Node.js
elas se mostraram ser essenciais para esse desenvolvimento, porque elas garantiram a confiabilidade e a qualidade do framework. E também o fato de ser atrelado ao desenvolvimento ser dirigido a testes, certo?